Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Semana que vem estamos dando continuidade à nossa EBD acabou, Escola Bíblica Dominical. E hoje, como é ceia, nós vamos estar tratando de um outro texto bem importante, Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 39. Carta aos Hebreus. Não se sabe quem foi o autor dessa carta, humano, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Esse aqui é o mais importante. Hebreus 10, 32 a 39. Diz assim, todos acharam? Hebreus, carta aos Hebreus. Ah, tá, obrigado. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, queridos? Podem sentar-se, fiquem à vontade. Que texto, né, amados? Essa epístola foi escrita provavelmente entre os anos 62 e 69 da era cristã. O autor humano da carta, é desconhecido, e alguns sugerem Paulo, outros Apolo, e tantos outros nomes são dados como autoria da carta aos Hebreus. Esse foi um dos períodos mais, pode-se dizer, atribulados da igreja primitiva, de muito sofrimento. O imperador da época, aqui, nesse contexto, era o famoso Nero. Nero, o monstro, um homem sanguinário. A vida desse homem foi marcada de assassinatos terríveis. Para se ter uma ideia, queridos, ele mandou matar a própria esposa Otávia, mandou matar a sua mãe Agripina, mandou matar seu irmão britânico e outros parentes próximos. Esse é o imperador no contexto desses irmãos que lemos agora, tá? E tudo isso ele fez por medo de perder o poder. E o sangue dos apóstolos Paulo e Pedro, segundo historiadores, foi derramado também por ordem desse sanguinário. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado na cruz de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer na mesma posição que o seu Senhor havia morrido. Provavelmente foi o próprio Nero que estava por trás dos sofrimentos desses irmãos do texto que acabamos de ler acima. Provavelmente foi o próprio Nero que estava perseguindo, matando, destruindo. Eles se encontravam tão oprimidos pelo Império Romano que estavam quase voltando ao judaísmo, religião a qual eles haviam deixado. Eles estavam a um passo da apostasia por conta de muita luta, muito sofrimento. O mesmo acontece em nossos dias, não é? O mesmo acontece. As lutas que muitos enfrentam são terríveis. Os problemas muitas vezes se multiplicam. Muitas vezes o casamento vai mal. Os filhos rebeldes. As finanças, um caos.
e a frieza espiritual terrível, problemas e mais problemas. Muitos estão ainda na igreja visível, mas já não fazem mais parte da igreja invisível, porque essa igreja que estamos aqui é a igreja visível, mas existe a igreja verdadeira, a invisível, que só o Senhor conhece. Muitos, infelizmente, já apostataram da fé, mas ainda continuam congregando. Essa era também a realidade de muitos de nossos irmãos da igreja primitiva. Foi por isso que o autor dos Hebreus, a partir do versículo 32 aí, ele refresca a memória desses irmãos. Ele os faz lembrar de tudo que já haviam sofrido por amor a Cristo e que não valia a pena voltar atrás, abandonar a fé, desertar. Esses irmãos são lembrados de verdades fundamentais da fé cristã. São lembrados das lutas e provações que já haviam suportado. São lembrados que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Por fim, eles são lembrados que Jesus está voltando. Vejamos então, queridos, com mais detalhes, quais as lembranças que esses irmãos precisavam trazer à memória, para que não debandassem de vez da fé. Em primeiro lugar, eles são lembrados que saíram das trevas para a luz, no versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Ou seja, todo aquele que entregou a vida a Jesus, é a primeira parte aqui do versículo 32, ele foi iluminado. Não é isso? Estava em trevas e foi para a luz. Jesus é a luz do mundo, e aquele que o segue não vive em trevas. Efésios 5:8, o apóstolo Paulo diz que em outro tempo nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. E ele completa dizendo: andar então como filhos da luz. Efésios 5:8 em diante. Pedro completa dizendo, lá em 1 Pedro 2:9, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Treva para luz. Então, depois que aqueles irmãos foram iluminados, automaticamente aconteceu um mar de rosa na vida deles. Tudo bombou, foi de bom a melhor? Não. Automaticamente, diz o texto, suportaram grande combate de aflições. Humanamente falando, queridos, era para ser o contrário, né? Ontem mesmo, conversando com minha mãe, ela chegou a um ponto, né, no passado, ela acreditava que o crente não passava problema, luta, tribulação, e ela entrava em paranoia, porque era isso que ela ouvia na igreja que ela congregava. E depois ela chegou à conclusão, a gente faz parte da vida, enfrentar lutas, provações, dores, problemas dos mais diversos. E o texto diz que depois de sermos iluminados e de sairmos das trevas, versículo 32, enfrentamos problemas, e não conforto, e não alívio. Não é assim que acontece, queridos. Muitos veem o contrário, pensam no Evangelho como um mar de rosas. Eles são lembrados aqui que depois de iluminados, depois de receberem a Cristo como Salvador, eles suportaram combates de aflições, lutas terríveis, não por viver em pecado, mas por estar em Cristo. Versículo 32, vou ler na linguagem de hoje, que é bem desenhado. Diz assim: lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Foram iluminados e enfrentaram muitas coisas. O escritor está dizendo o seguinte aqui, queridos: vocês já passaram tantas lutas, tantas tribulações, não vai ser agora que vocês vão desistir. Vão. Depois de tudo que vocês passaram, tudo que vocês enfrentaram, irmãos, todos aqueles que aceitam o Evangelho de nosso Senhor Jesus passam por combates de aflições. Na verdade, a ausência de tribulação é a ausência de conversão. A ausência de tribulação é a ausência de conversão. A primeira luta acontece no nosso interior. Antes, tínhamos 3 inimigos comuns:
amiguinhos, a carne, o diabo e o mundo. Éramos assim com ele. Mas depois que a luz de Deus entrou em nosso coração, esses três inimigos se tornaram inimigos, esses três amigos se tornaram inimigos implacáveis. É por isso que há aflição no nosso interior e também no nosso exterior. Em segundo lugar, eles são lembrados dos tipos de sofrimentos que passaram, né? Muitos tinham sido expostos publicamente nas arenas, queridos, como espetáculo. Olha aí no versículo 33. Eu vou ler na linguagem de hoje, na linguagem da Bíblia Viva. Eu gosto muito. Ou na NVT, Nova Versão Transformadora, que eu sempre tenho indicado aos irmãos. Diz assim, versículo 33. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. E em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Problemas por conta da sua fé. É algo que muitos de nós não sabemos o que é isso, né? Um país livre, mas outros irmãos conhecem bem. E na história existem vários registros de irmãos que passaram poucas e boas por amor a Jesus. Policarpo, bispo de Esmirna, da igreja de Esmirna, apesar dele não ter vivido aqui na mesma época em que os irmãos descritos aqui em Hebreus, ele foi perseguido e foi maltratado também pelo Império Romano, não por Nero, porque quando ele viveu, nasceu, Nero já tinha morrido, na verdade se matado. Policarpo, ele nasceu em 69 depois de Cristo e foi discípulo pessoal do apóstolo João. Era homem consagrado, homem de oração, homem de jejum. O principal pastor da igreja de Esmirna, se você já leu Apocalipse capítulo 2, quando é enviadas cartas para a igreja do Apocalipse, uma dessas cartas, ou dessas cidades, ou dessa igreja, era a igreja de Esmirna. Historicamente, Policarpo era o pastor dessa igreja. E a história diz que as perseguições romanas chegaram à cidade de Policarpo, e ao saber disso ele se escondeu, 3 dias antes de ser preso. A história diz que ele estava em oração, e ele teve uma visão. Ele viu seu travesseiro queimando pelo fogo, e ele entendeu que ia morrer queimado. Depois de ser denunciado por um empregado, ele foi preso. Os guardas enviados para essa missão se arrependeram de ter estado na escala, tipo assim, é a escala dos soldados. Falaram, caramba, logo nesse dia eu vou prender um homem desse, um santo homem de Deus, um homem que antes de ser levado para a prisão, ele pediu para orar, e orou por 2 horas consecutivas. Ficou por 2 horas. Quando foi levado ao estádio para ser morto, diz a história que veio do céu uma voz dizendo, sê forte, Policarpo, seja homem. E o chefe da polícia começou a insistir com ele, dizendo, jura, e eu te liberto. Amaldiçoa a Jesus, e você vai para casa livre. Mas Policarpo respondeu, eu sirvo a Jesus há 86 anos, e ele nunca me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar do meu rei que me salvou? Como? Eu vou chegar a uma apostasia como essa? E ele foi condenado, queridos, à fogueira. E quando o fogo acendeu, esse fogo não teve poder de queimar o seu corpo. Foi algo sobrenatural. E por fim o mataram a golpes de espada. Romanos 8,18 diz o seguinte, o apóstolo Paulo, que também foi morto nesse contexto, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, queridos? Em terceiro lugar, eles foram lembrados que perderam todos os seus bens materiais por causa do Evangelho. Perderam tudo. Ninguém aqui passou por isso, mas eles passaram. Versículo 34, na linguagem de hoje, diz assim, vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, tudo é tudo, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Perderam tudo, casa, bens. Irmãos, naquele contexto, muitos já estavam passando até fome.
Há registro de irmãos que jejuavam por 2 ou 3 dias, com o único objetivo de alimentar os outros que estavam passando fome. Será que no mundo materialista em que vivemos, haveria espaço para uma abnegação como essa aqui? Por exemplo, conta essa história de um certo Nicodemos, não Nicodemos da Bíblia, né, lá de João 3, cuja família possuía 1/10 parte da indústria de estanho de Roma. O homem tinha muito dinheiro, era um Elon Musk de Roma. Mas depois que a família abraçou o cristianismo, eles foram reduzidos à pobreza extrema, ao ponto das filhas terem que vasculhar os lixões da cidade para comer. Tudo por quê? Porque reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Em quarto lugar, eles são lembrados que existe um céu eterno. Tudo aqui vai passar, mas existe o céu eterno. O que mais os contentavam ao perder seus bens, família, alimento e casas, era a certeza de que Deus estava preparando algo melhor para eles. Versículo 34, ainda na linguagem de hoje: vocês participaram dos sofrimentos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria. Por quê? Porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Essa era a condição da igreja primitiva. Eles sofriam como poucos em nossos dias, devido a tantas lutas, tantas perdas, tanta calúnia, tanta difamação. Muitos estavam esmorecendo na fé. Muitos. Alguns estavam perdendo a confiança em Deus. Alguns deviam estar se perguntando: se Deus é bom, por que acontece tantas desgraças na minha vida? Por que tanto problema junto? Por que depois que eu me converti, em vez de melhorar em algumas áreas, piorou? Porém, João 16, 33, o Senhor Jesus disse: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. Linguagem popular. Porém, queridos, em meio a tantas lutas e tribulações, muitos reconheciam também, se por um lado tinha alguns que estavam debandando da fé, algo que acontece, sempre aconteceu em todas as gerações, a apostasia, o desvio, o abandono. Outros reconheciam que a vida aqui nessa terra era de um peregrino, de passagem, e que suas cidades estavam no céu, a qual Jesus foi preparar. Eles entendiam que a vida aqui era passageira, que o sofrimento seria temporário, que as lutas não durariam para sempre. Em Evangelho de João 14, 2, o Senhor Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar. Há uma morada celeste. A eternidade não é uma ficção, mas uma realidade. Efésios 3:20 está escrito: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Então, a conclusão que o escritor inspirado chega é que não vale a pena abandonar a fé depois de ter passado por tantas lutas como eles passaram, tantas provas. Amados, as provações que enfrentamos aqui, rumo à cidade cujo arquiteto e fundador é Deus, tem como objetivo nos amadurecer espiritualmente, moldar a nossa fé. Em sexto lugar, eles são lembrados que não vale a pena desistir, porque a fé, ela é recompensada. A persistência tem uma recompensa. Versículo 35 e 36. Acompanhem com a Bíblia aberta. Portanto, não percam a coragem. Então, esse texto é uma mensagem de ânimo. Talvez para você, para eles foram. Talvez para você, para mim. É uma mensagem de ânimo. Não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Com efeito, vocês têm necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa.
Sabe por que não vale a pena desistir, voltar atrás, desanimar de vez? Porque a nossa confiança em Deus tem recompensa, tem galardão. Não servimos a Deus buscando recompensa, galardão, medalha. Não, queridos, mas Deus é recompensador. Tudo que fazemos para Deus tem uma recompensa. Seja um simples copo de água gelada, como disse Jesus, não se perde a recompensa por tal ato. 1 Coríntios 15, 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Tudo que você faz na obra não é vão. Seja o envolvimento no evangelismo, seja o envolvimento nas orações diárias que nós temos tido no Google Meet. Muitos poucos participam, mas ainda há tempo de se participar. Nada é em vão. Cada contribuição tua tem recompensa para Deus. Por mais que não façamos isso buscando recompensa, eu dou não para receber, eu dou porque Deus já me deu. Mas há uma recompensa. Provérbios 13, versículo 21, diz assim: o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com bem, recompensados com bem. Isaías 35, 4, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Tem a vingança e tem a recompensa. Queridos, a recompensa só vem para os que perseveram. Sabe por quê? Porque os desistentes não agradam a Deus. Os que olham para trás não agradam a Deus. Versículo 36 aí na versão TEB, tradução brasileira, diz: pois tendes necessidade de perseverança para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Na NTLH diz: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Paciência, perseverança. A palavra grega para perseverança, queridos, é upomone, que significa estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, essa palavra caracteriza uma pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade a Deus. Venha o que vier, custe o que custar, eu não arredo o pé, eu vou até o fim com Jesus. A sua fé e piedade continua a mesma diante das maiores provações e sofrimentos. O escritor inspirado reafirma aqui a necessidade de continuar na fé. Amados, a sociedade atual está cheia de desistentes, cheia. Muitos desistem fácil demais. Muitos não perseveram em nada. As pessoas desistem de tudo facilmente. Desistem da vida honesta e passam a roubar. Desistem de trabalhar e querem ficar ricos com jogos, com juros ou outros meios, com agiotagem. Desistem do casamento, se separam, se aventuram em outras relações e quebram a cara. Desistem dos filhos, desistem dos sonhos, da faculdade, da vida e se matam. A sociedade hoje, ela é desistente por natureza. E essa falta de perseverança, queridos, que está na sociedade, tem entrado até na igreja. Muitos estão desistindo de Jesus para seguir o diabo. Desistem de Jesus para seguir o diabo. Desistem da honestidade e passam a roubar. Desistem de estudar e passam a colar nas provas. Desistem do ministério e ficam no banco. Desistem, literalmente, mas temos visto isso, pessoas, não só membros de igreja, mas pastores, um após outro, abandonando, indo para o banco, retrocedendo. Então, não sejam desistentes, mas um persistente. E mais, queridos, hoje em dia, 50% em média das pessoas que se afastam das igrejas, sabe por que se afastam? Ressentimento com liderança. Ficaram bicudos com o pastor, ou com o evangelista Rodriguinho, que deu um puxão de orelha. É irmão que olhou estranho.
É a bênção que tanto ela pediu, que não conquistou a bênção. Aí faz beicinho, abandona Jesus, abandona a igreja, abandona tudo. Muitos abandonam Jesus por estarem decepcionados com Deus. Como se Deus tivesse que prestar contas de tudo a nossa vida, o que acontece. Decepcionados com Deus. Por qualquer razão, no dia de hoje, muitos trocam a igreja pelos bailes. Trocam Jesus pelo diabo. Trocam o Espírito Santo pelos demônios. Trocam o céu pelo inferno. Trocam a verdade pela mentira. Deixam um caminho apertado que conduz ao céu para seguir um caminho largo que conduz à perdição eterna. Em sexto lugar, queridos, eles são lembrados também que Jesus está voltando. Quem crê que Jesus está voltando? Os sinais se mostram mais presentes, queridos, mais do que nunca. Guerra, rumor de guerra, fome, a ciência se multiplicando. Interessante que Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, né? E nós temos visto isso. Pai matando filho, filho matando pai, mãe. Sempre aconteceu, mas agora é algo desenfreado. E Daniel falou que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria, né? E temos visto diante dos nossos olhos isso, queridos. O conhecimento se multiplicando. Inteligência artificial, tanta coisa. Versículo 37 diz: pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá. Aleluia. E não tardará. Então por que precisamos de perseverança? Porque não podemos lançar fora a nossa fé, queridos. Porque não podemos olhar para trás. Não podemos, depois de ter colocado a mão no arado. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando, Jesus está à porta. Tiago 5,8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Próxima. Filipenses 4,5: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Apocalipse 3,11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 22:20: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Agora para pensar, se há 2000 anos atrás faltava pouco tempo para a volta de Jesus, imagine quanto tempo falta agora. 1 João 2,18 diz: filhinhos, esta é a última hora. Se há 2000 anos era a última hora, já estamos nos últimos segundos. Agora, por que Jesus ainda não voltou? Eis a questão. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, responde em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 3, 4, 8, 9, o porquê que Jesus ainda não voltou. Diz assim: primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Meus queridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, ninguém se perca, ninguém vai para o inferno, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então Jesus não voltou ainda porque está esperando a nossa decisão de arrependimento. Agora, como será a sua segunda vinda? Será repentina, não terá aviso. E, apesar de não ter aviso, nós temos os sinais. Os sinais apontam para uma vinda a qualquer momento, mas não sabemos quando será. A Bíblia compara, queridos, a segunda vinda de Cristo com a visita de um ladrão. O ladrão não avisa quando vai vir roubar, é de surpresa. Mateus 24, 43, o Senhor Jesus disse: mas considerai isto, se o pai de família soubesse, aqui, vigília da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. 1 Tessalonicenses 4:2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Apocalipse 3:3 diz também: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão,
e não saberás a que horas sobre ti virei. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Concluindo, o escritor inspirado nos dá um alerta. Existe o perigo de recuar da fé e se perder. Existe esse perigo. Lembrei agora de um pastor que pediu um tempo para se recompor espiritualmente, consertar seus caminhos, que ele disse que é melhor, eu prefiro ir para o céu do que ir para o inferno sendo pastor. Então, existe esse perigo de recuar da fé e se perder. Versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, há a possibilidade de recuar. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós precisamos alimentar dia após dia a nossa fé, queridos. Não podemos recuar. Não podemos voltar atrás. Não podemos namorar com o mundo, não podemos ceder às tentações da carne. Sabe por quê? Porque nós não somos daqueles que desistem, ou não deveríamos ser. Amém. Não deveríamos ser, mas somos da fé. Amém. O versículo 39 diz ainda, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Será esse o seu clamor até a segunda vinda de Cristo? Será essa a sua confiança até o dia da sua morte? Você é da fé ou da desistência? Você vai perseverar até o fim ou vai desistir por causa das lutas, tribulações? Qual é a tua decisão, a minha decisão? E eu não prego para você, prego para mim. Cada um é livre para escolher buscar Deus ou não. Não só buscar Deus no dia de ceia, mas principalmente no seu dia a dia, dentro da tua casa. Nós nos reunimos aqui, é bênção, querido. Temos que estar reunidos, é mandamento. O próprio Hebreus 10:25 vai dizer, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não deixem de congregar. Por outro lado, precisamos não somente congregar, mas congregar e servir a Deus dentro de casa, para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Que essa palavra tenha falado ao teu coração, que seja um despertamento para mim e para você, que possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Haverá tempo em que muitos terão fome, mas não encontrarão pão, o pão da palavra, para alimentar a alma. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, venha nos despertar, nos avivar, nos restaurar e que venhamos valorizar também a nossa liberdade. Liberdade essa que nossos irmãos não tinham. Hoje podemos ir e vir, podemos nos reunir publicamente. Eles tinham que ir para as matas, eles tinham que ir para as catatumbas, para os cemitérios, para adorar a Deus, porque era proibido. Muitos irmãos nossos hoje não podem se reunir, não podem estar presentes num culto para adorar a Deus, ouvir a pregação da palavra, fazer um lanche juntos. Muitos não podem hoje. Na Coreia do Norte, tantos países, na Síria, tantos países, mas nós temos essa liberdade, amados, vamos valorizar. Se você puder estar em todos os cultos, em todos os momentos de oração, que forem convidados a participar dentro de casa mesmo, pelo aplicativo, usando a tecnologia ao nosso favor, participe, fortaleça a tua fé, se envolva, porque quem não se envolve não se desenvolve. O que não falta é trabalho na igreja. Não seja um crente somente de banco, queridos, não seja. Há muita obra que fazer, e a nossa oração aqui no ministério tem sido: Senhor, envia trabalhadores para a sua seara. A seara continua sendo grande, poucos os trabalhadores. Se envolva, meu amado, mesmo que seja um pouco. É melhor o pouco bem feito do que o muito mal feito. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, toma nossas vidas nessa manhã, Pai. Te louvamos, Senhor, por esse texto tão rico que eu abordei na superficialidade. Não tem como aprofundar, Pai, verdades tão profundas
sofrimentos tão inimagináveis que esses irmãos passaram, mas eles foram lembrados de tantas verdades, Senhor. Verdades essas que podemos nos lembrar agora também e aplicar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Senhor, tem misericórdia de nós, daqueles que talvez estejam desanimados em meio a tanta luta, tribulação, tanto aperto financeiro, em meio a tantas injustiças, Senhor, que às vezes nos deixam tão para baixo, tão desanimados. Pai, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós aqui. Perdoa os nossos pecados, Senhor, limpa nosso coração, lava a nossa alma. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha se mover na vida de cada um, que o Teu agir seja constante, que o convite do Teu Espírito Santo seja constante em nossos corações para buscar a Tua face. Não desiste de nós não, Senhor, te pedimos. Não desiste de nós não. Aqueles que estão avivados, que eles sejam mais avivados ainda, Senhor. E aqueles que estão desanimados, que estão desesperados, que estão talvez desviados, Senhor, mesmo congregando, mas desviados de Ti, desviados porque não oram, não buscam a Tua face, não leem a Tua palavra, não têm encanto nenhum com o Evangelho, mas que o Senhor venha ressuscitar, Senhor, modificar, transformar, fazer sinais e maravilhas, não no exterior, mas no coração de cada um de nós. O Senhor conhece, Pai, a nossa estrutura, o Senhor conhece a vida de cada um aqui, e eu peço o Teu mover nessa noite, ó Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, em nome de Jesus.